observar a lei, observar a palavra, tendo em vista que os dois textos aqui, os dois versículos, né, que é muito usado, muito conhecido, que é o 9 e o 11, que nós vamos ler. Então, a preocupação do salmista com a importância da palavra, da Bíblia, das Escrituras. Salmo 119, verso 1 ao 12. Quero agradecer aos irmãos que estão aqui, aqueles que por motivo de saúde não puderam estar. Nós temos aí visto que muitas pessoas estão enfermas, né? Nós estamos aqui, como diz o presbítero Claudio, orando por aqueles que não puderam estar e aqueles que vieram mesmo capengando, mas chegaram aqui, né? Que Deus possa abençoar e sustentar vocês aí até o final do culto e ser curado em nome de Jesus. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos, de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os seus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Salmos. Algumas pessoas dizem que os salmos, ele é o escape de quem não tem mensagem. Algumas pessoas dizem que quando a pessoa não tem uma pregação, que ele corre para os salmos. Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121, Salmo 125, que são textos muito conhecidos. Mas os comentaristas, teólogos, eles dizem que o livro mais completo da Bíblia é o livro de Salmos. Porque tudo que você precisar está escrito em Salmos. Então, quando nós meditamos na Bíblia e nos Salmos, nós vamos compreender a importância da palavra de Deus para nós. O salmista, no Salmo de número 119, por pelo menos 14 vezes, ele vai pedir para observar os mandamentos do Senhor ou a sua lei. Se os irmãos observaram, pelo menos aqui nessa leitura de 12 versículos, nós citamos por algumas vezes a palavra observar, observando, observarei, mas o verbo observar aqui, ele é muito dito. Em alguns tempos, né, na conjunção, mas o salmista usa pelo menos 14 vezes a importância de observar. E quem observa é muito mais, ou vai muito mais além de quem só vê. Porque observar é ter atenção, é redobrar a atenção, é olhar com atenção. Observar é pesquisar, é dar uma importância maior. E o salmista, com muita inspiração de Deus, porque é isso que nós vamos tratar, a lição de número 15 e 16, é sobre a inspiração, sobre a transmissão, a importância da palavra de Deus. E o salmista, ele faz uma pergunta retórica, porque ele sabia a resposta, e ele pergunta no salmo, no versículo de número 9, como purificará o jovem?
E não é só o jovem, como o ser humano, como o homem pode se purificar? E ele mesmo responde: observando conforme a palavra do Senhor. No versículo de número 9, ele vai dar a dica de como nós podemos ter uma palavra, ou como nós podemos ter uma vida de sucesso, pastora Marleide, como nós podemos ter uma vida de bem-aventurança. Não é observando outras coisas, a não ser a palavra do Senhor. E é interessante que no versículo de número 11 ele vai dizer assim: e eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque o salmista, pela inspiração de Deus, ele já sabia que toda a vida do ser humano, ela procede do coração. Então, se o coração está cheio da palavra, logo ele está na direção do Deus Todo-Poderoso. Se o coração está cheio da palavra, logo quando ele abre a boca, porque Jesus já dizia há quase 2000 anos depois, que o coração fala, ou a boca fala, do que está cheio o coração. Então o salmista está dizendo assim: quer falar palavras boas, palavras abençoadas, palavra que transmite paz para o coração dos que te ouvem? Então enche o teu coração da palavra de Deus. Quer viver uma vida de santidade? Enche o teu coração da palavra de Deus. Quer viver caminhos abençoados e prósperos? Enche o coração da palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O poder do pecado só opera no coração de quem não tem a palavra de Deus. Mas se o teu coração é cheio da palavra, o pecado não exerce influência sobre a tua vida. Porque o próprio salmista, no Salmo de número 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que é a coisa mais importante para nós. O nosso textuário vai dizer assim, Isaías 40, versículo de número 8: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu vou profetizar na tua vida, meu irmão. Tudo que Deus falou ao teu respeito, a tua vida, ao teu favor, não vai cair nenhuma palavra. Passa o céu, passa a terra, mas o que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir, porque a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Aleluia! Oh glória! Nós estamos firmados na palavra do Senhor. Nós estamos convictos na palavra do Senhor. A minha vida, a minha fé, a minha confiança está depositada nas palavras do Senhor. E o que nós vamos tratar hoje? Nós vamos falar sobre a transmissão da Bíblia. É algo para nós interessante. Eu gostaria de perguntar e pedir para você, se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, faça assim com ela, por favor. Não vale telemóvel, viu? E nem tablet, é a Bíblia. Isso. Por que eu estou pedindo para você falar isso, ou para você pegar a sua Bíblia? Porque para você ter ela aqui, custou esforço de alguém. Porque a Bíblia hoje, a palavra Bíblia, você não vai encontrar dentro da palavra de Deus a palavra Bíblia. Mas a palavra Bíblia, ela é original, ou se origina da palavra conjunto de livros. Então a Bíblia, ela significa, a palavra Bíblia significa uma biblioteca, um conjunto de livros, tá? Que vem da palavra biblos, obrigado pastor, que vem da palavra biblos,
que é conjunto de livro ou uma biblioteca. Por que eu estou dizendo isso? Lembra quando Jesus entra na sinagoga e ele vai trazer uma palavra para os que estavam ali na sinagoga? Lá em Lucas, capítulo de número 4, versículo 17, vai dizer que ele pegou o livro do profeta Isaías. Porque naquela época não existia esse conjunto de livros. Eram pergaminhos, eram rolos. Então, quando alguém queria fazer a leitura de algum texto, ele jogava sobre o altar ou sobre uma mesa aquele rolo e ele desenrolava e ele ia lá pesquisando. Olha só como que é importante o que nós estamos carregando na nossa mão hoje. São 66 livros compactos e antigamente era necessário alguém pegar um livro individual e ele ir lá fazer pesquisa. Os rabinos, os estudiosos, os comentaristas, as pessoas que estudavam a Bíblia, ele tinha que pegar livro e livro. Por isso que quando Jesus chega na sinagoga, ele pega o livro de Isaías e ele coloca sobre o altar e ele vai logo no capítulo de número 61 e ele lê: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Então a dificuldade naquela época era muito grande, não dava para carregar todos os compêndios no braço, como você faz hoje, e alguns até têm vergonha, já não carrega mais a Bíblia, é celular no bolso, é no tablet, e nós precisamos voltar a saber manusear esta palavra, porque a palavra do Senhor é vida para todos nós e nós precisamos estar com ela. É uma arma que nós precisamos saber carregar, manusear e usá-la. Porque o que mais traz prejuízo hoje dentro da igreja é quando alguém não sabe manusear a arma ou a palavra de Deus. Então, 66 livros, e eu vou rapidamente aqui falar com vocês, está na nossa introdução, é inspirada e inerrante palavra de Deus. Então a Bíblia é conjunto de livros, que se dá origem, a palavra original é Biblos, e elas contêm 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, e os irmãos, aqueles que a gente já está acostumado a conversar e dar aqui os nossos discipulados, os irmãos sabem muito bem. Mas para chegar na divisão, de pegar livros e livros, juntar e dividir Antigo e Novo Testamento, houve esforço de algumas pessoas para chegar essa Bíblia na sua mão. Por isso que eu pedi para você levantar ela. No ano de 1250, ela foi feita a divisão pela primeira vez de capítulos. A divisão de versículos se deu no ano de 1445. Em 1551 foi feito o Novo Testamento, e o Antigo Testamento em 1445, e em 1551, foi feita a divisão do Novo Testamento. E a primeira Bíblia que foi dividida, Antigo e Novo Testamento, por capítulos e por versículo, ela foi chamada de Vulgata Latina, que pegou do grego e traduziu para o latim, e ele dividiu ela então em Antigo Testamento, Novo Testamento, e isso foi no ano de 1555 aproximadamente. E a primeira Bíblia impressa, quando criou-se a impressora, e chamava de prelo, se eu não estiver enganado, que era o nome que se dava, a primeira impressora e o primeiro livro impresso no mundo inteiro foi a Bíblia, em 1452. Então, se hoje você tem 66 livros aí compacto, que você pode carregar para lá e para cá, que é uma arma que tem munição poderosa para desfazer qualquer obra de Satanás, então use a Bíblia, medite na Bíblia, carregue a sua Bíblia, porque esta é a maior, a arma mais poderosa. Porque se a Bíblia não fosse poderosa, quando Hitler queimou todos os livros na Alemanha, ele fez questão de queimar ou tentar queimar a Bíblia, mas ele caiu do cavalo, porque a palavra de Deus é poderosa. Nada nem ninguém vai impedir que a palavra de Deus seja propagada, e a responsabilidade é minha e sua de levar esta palavra. Só a título de conhecimento, eu não sou o nosso pastor Ilmar, que tem muito conhecimento, mas a Bíblia tem 66
livros, dividido em Novo e Antigo Testamento, 39 e 27, e são 1.189 capítulos e 31.105 versículos. Tudo isso na sua mão para você ler, meditar, estudar e o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida. Olha só, tem alguns dados aqui importantes. Nós vamos já entrar para o primeiro tópico. Você que tem o seu PDF, que possa acompanhar. Eu disse isso só a título de curiosidade, tá? Para que você também tenha conhecimento acerca disso. Ela foi traduzida para 1.600 idiomas e dialetos. Mas ainda tem 4.000 povos que não têm acesso à Bíblia. Nunca leu, nunca tocou, não tem acesso nenhum à Bíblia. 4.000 povos que ainda não têm a Escritura na sua própria língua. Se precisar ler, vai ter que ler em outro idioma. E quantos tem de idioma? 1.600 idiomas e dialetos que a Bíblia já foi traduzida. Se alguém sentir no coração de traduzir para uma língua, é muito importante. Porque é uma maneira de outros povos serem alcançados pela palavra de Deus. Porque tem gente que não sabe outro idioma e ele precisa de uma Bíblia no seu idioma, no seu dialeto. Eu vou usar aqui os nossos pastores. O pastor Rui já me disse isso, mas eu não me lembro. Mas lá em Guiné-Bissau existem muitos dialetos, né, pastor? Muitos e muitos dialetos. Cada tribo tem um dialeto. Então imagine quantas pessoas ainda não podem ler a Bíblia no seu próprio idioma, no seu próprio dialeto. E tem muita gente se esforçando para poder traduzir a Bíblia. E por causa dessas pessoas que se esforçaram pela tradução da Bíblia, é que chegou até nós. O tradutor para o português, um português, João Ferreira de Almeida, que traduziu para que hoje nós pudéssemos, quem não sabe ler em outro idioma, nós temos a facilidade de ler a nossa Bíblia em português. Então imagine o esforço, o trabalho de alguém para poder fazer com que o Evangelho alcance outras nações, seja propagado em outras nações. Por quê? Porque a Bíblia, irmão, é a maior e melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida. Quer ver só um texto? Abre comigo, por gentileza, lá em Josué, capítulo de número 1. Olha só o que é que Deus falou para Josué, quando mesmo estava prestes a substituir Moisés, o maior líder que Israel já teve. Então Deus viu que Josué estava temeroso, estava preocupado, estava com medo. Aí no capítulo de número 1, no versículo 5, é interessante porque Deus vai motivar Josué para que ele possa cumprir esse papel, essa missão. Aí Deus diz assim, versículo 5 de primeiro capítulo de Josué: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza, por onde quer que andares. Verso 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, o que antes medita nele, de dia, de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha só, Deus animou Moisés no verso 5 e 6, mas no verso 7 chamou a responsabilidade dizendo: quer ter sucesso, quer ser próspero no teu caminho, não aparte do livro desta lei, antes medita nele de dia, de noite, para que prudentemente, por onde você andar, eu serei contigo. Deus estava dizendo: não importa onde você esteja, por
Portugal, Europa, África, Ásia, você não pode se apartar do livro desta lei. Quer ter sucesso? Medite na palavra. Quer crescer? Medite na palavra. Quer ter a bênção de Deus? Leia e medite, e não te aparte da palavra do Senhor. Tem gente que quer ser abençoado, mas quer cortar caminho. Não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não medita na Bíblia, não aprende sobre a Bíblia, não terá sucesso. Quer pregar? Medite na Bíblia. Quer cantar? Leia a Bíblia. Quer pastorear? Leia a Bíblia. Quer liderar? Leia a Bíblia. Quer fazer missão? Leia a palavra de Deus. Ela é importante, eu não posso me apartar dela. É por isso que tem um monte de gente sofrendo por aí. Ministério que não está pautado na palavra. Pregadores que não têm base na palavra. Cantores que cantam e nem sabem as heresias que estão cantando, porque não meditam na palavra. Não tem nada mais importante para o cristão do que a palavra de Deus. Então vamos dar início. Como essa palavra ela foi difundida? Então nós vamos falar o primeiro tópico sobre transmissão da Bíblia. Primeira forma de ser transmitida, oralmente. Através da atividade oral. E tem um texto que eu acho interessante, eu quero pedir que você me acompanhe, por favor. Se você estiver em Josué, é só voltar um pouquinho. Em Deuteronômio, capítulo de número 6. A importância, pais, mestres, líderes, professores, pastores, mas principalmente pais. No capítulo de número 6 de Deuteronômio, o versículo de número 7, e nós vamos falar sobre a transmissão oral, porque até então não existia a palavra de Deus escrita, tá? Ainda não tinha nada escrito, então tudo que era passado era transmitido oralmente, era feito através da transmissão oral, da comunicação oral. E no capítulo de número 6 de Deuteronômio, versículo de número 7, olha só o que Deus está intimando para que Moisés passe isso e que isso sirva como mandamento para os pais, para os líderes de cada tribo em Israel. Eu vou ler só o 6 para que vocês tenham ideia, né? Que é sobre a palavra. Deuteronômio 6:6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeira coisa aqui, e não tinha nem feito esboço sobre isso, que eu ia falar sobre o versículo de número 7, mas tem a ver com o que eu falei no começo. Aonde que tem que guardar a palavra? No coração. Porque quando o meu coração está cheio, a minha boca vai falar daquilo que ele está cheio. Então olha só como é que Deus é tão sábio, tão tremendo, tão maravilhoso, que ele diz assim, olha, as palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Porque coisas que é guardado na mente pode dar o quê? Amnésia. Coisa que é guardado na mente pode dar aqueles brancos, não é? Chega a idade, cansaço mental, e as pessoas já não recordam mais. Pode dar algum tipo de doença, pode dar algum problema. Mas quando eu guardo no meu coração, ela vai ficar aqui para sempre. Quando eu guardo na mente, o inimigo vem e tira. Porque tem gente que ouve a palavra, e me permita aqui com todo respeito, mas tem gente que tem 500 anos de igreja.
o que estão aqui, o que estão acompanhando através da live, que já ouviu, pastora Marlene, de todo jeito pregações. E às vezes quando você vai falar para alguém, eles até falam, não, eu sei disso. Mas está aqui. Porque quando está no coração, eu aplico. Quando está no coração, eu observo. Quando está no coração, ela causa efeito na minha vida. É por isso que Jesus, na parábola do semeador, ele diz que alguém recebe a semente e logo o inimigo vem e tira. Por quê? Porque ficou aqui. Mas quando eu guardo no meu coração, o salmista diz, você não vai pecar, porque você escondeu a palavra de Deus no teu coração. Vem o vento, você está de pé. Vem a luta, você está de pé. Alguém pisa no seu calo, mas você amadureceu, porque a palavra foi guardada no coração. E quem tem a palavra no coração, ele rompe as barreiras e ele vai vencendo, porque guardou no coração. E Jesus diz assim, Deus, as palavras que hoje eu te ordeno, guarde no teu coração. Para quê? Porque eles tinham que transmitir depois, de geração em geração. Então eles não podiam deixar ela só aqui. Eles tinham que guardar aqui. Porque é daqui que procede a vida e a morte. E aí o versículo de número 7, ele diz, guardou no coração? E as intimarás aos teus filhos. Senhores pais. E as intimarás aos teus filhos. Intimar não é perguntar se ele quer ou não fazer. É impor. Intimarás aos teus filhos. Porque se nós deixarmos hoje, irmãos, a coisa correr frouxa, a gente não dá prioridade para as coisas da igreja, da Bíblia, da palavra de Deus. Porque a nossa vida é assim, cheio de coisa para fazer. E a questão não é falta de tempo, a questão é priorizar a palavra de Deus. Porque tempo para as outras coisas nós arrumamos sempre. Mas quando eu priorizo, e aí Deus está falando através de Moisés, intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, e graças a Deus que Deus intimou, impôs essa situação, porque senão não chegava até nós. Então Deus diz assim, o que você guardou no coração, você vai intimar aos seus filhos, você vai sentar com eles na mesa e vai falar da palavra de Deus, dos meus feitos, de tudo que eu fiz lá no Egito, quando tirei do Egito, antes do Egito, no dilúvio, antes do dilúvio, pós-dilúvio. Então a responsabilidade dos pais era transmitir, era falar aos filhos, para que eles conhecessem um Deus grande, soberano e poderoso. A importância de nós contarmos as nossas experiências para os nossos filhos. A importância de você falar para as pessoas, transmitir a palavra de Deus, do que Deus fez na sua vida. Seja bom ou ruim, se Deus fez é para a glória dele, e nós precisamos contar. Então a transmissão era oral, sentava. Graças a Deus não tinha naquela época, Deus sabe todas as coisas, né? Não tinha telemóvel, não tinha redes sociais, senão se perdia mesmo, não chegava até nós hoje. Porque vocês sabem muito bem disso, né? Quando senta na mesa, em algumas mesas aí é cada um com telemóvel, e já não tem mais conversa, não tem mais diálogo, e a transmissão era oral. Imagine só, se fosse nessa época, tinha se perdido. Ninguém ia conhecer mais Deus, porque hoje as pessoas não têm tempo para dialogar. A comunicação ficou escassa. Vocês vão em restaurante, você vê, se tem 4 pessoas, 5 pessoas, pelo menos 4 às 5 estão no telemóvel.
Já não tem mais conversa, já não tem mais diálogo, já não tem mais assunto. Ninguém conta as maravilhas de Deus, ninguém conta testemunho, ninguém fala da palavra. Não estou generalizando. Mas a missão aqui que nós lemos em Deuteronômio era transmitir. E nós estamos falando sobre a transmissão oral. E agora, irmãos, raciocina comigo, imagine comigo. Quando nós deixamos de ter uma comunicação saudável, o que acontece? Nós começamos a ficar espiritualmente fraco. Tinha 2 no jardim do Éden e um que vinha todos os dias. Adão e Eva. E Deus passou para Adão o que era para ser feito. E como é que Adão ia passar para Eva? Transmissão oral. Porque o diálogo era importante. E aí vou abrir um parênteses para criar aqui uma dúvida, uma pergunta. Adão passou direito? Adão assumiu a responsabilidade de transmitir o que Deus havia passado para ele? Olha só como a comunicação, a transmissão, ela é importante. Então, Deus fala com Adão, todos os dias, pastor Rui, Deus vinha e falava com Adão. Então a comunhão era no jardim do Éden, os homens com Deus. E enquanto os homens conversavam com Deus, a coisa fluía. Enquanto a comunhão estava só com Deus, era uma bênção no jardim do Éden. A partir do momento que a mulher começou a conversar com a serpente, o negócio desandou. Vamos aplicar na nossa vida? Dependendo de com quem a gente conversa, a nossa vida flui ou a nossa vida cai. Dependendo de com quem eu dialogo, com quem eu tenho comunicação, comunhão, a minha vida flui espiritualmente ou ela cai espiritualmente, porque enquanto nós comunicamos com Deus e com quem é de Deus, a coisa no jardim era uma bênção. Adão dava nome, Eva cuidava e ajudava. Hora que ela começou a se comunicar com a cobra, com a serpente, com o diabo, tudo deu errado e eles perderam a comunicação com Deus. Cuidado com quem você comunica, dialoga, conta os seus problemas e ouve também. Eu estava vendo uma reportagem de uma neurocirurgiã e ela estava falando sobre as vitaminas, dopamina e outras coisas mais, que eu sou leigo no assunto, mas me chamou a atenção isso. E ela diz que o nosso organismo produz esses tipos de vitamina. Então, dependendo do que eu ouço, do que eu vejo, e ela estava falando sobre notícias ruins, filmes com cenas fortes, tudo isso faz a nossa queda de energia, ou da queda de energia. Olha só. Quando nós absorvemos notícia ruim demais, isso nos causa doença. Uma neurocirurgiã. Aí você pega aqui, que enquanto Eva e Adão tinha comunicação, e ele absorvia palavras do céu, a coisa fluía. Quando a cobra entrou em cena, ela destruiu a comunhão do homem com Deus, e os tirou do jardim. Então cuidado com o que você ouve, com o que você vê, com o que você observa, ou absorve, porque isso pode te trazer bem, ou te trazer maldição. Enquanto você tem contato com Deus, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Precisamos estar atentos com essas coisas, irmão. E Tiago, já muitos anos atrás, diz, sobre as palavras. Salomão também diz no provérbio que
A vida e a morte está na língua. Então, dependendo das coisas que eu absorvo, isso me causa doença. Dependendo das coisas que eu ouço, que eu vejo, isso pode me trazer transtorno. Então a transmissão, porque para ter comunicação precisa de ter o transmissor, o emissor, o receptor e a mensagem. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós emitimos e com o que nós recebemos. Porque isso pode causar em nós males irreparáveis. Tem muita gente doente aí, porque vocês sabem muito bem disso, que uma palavra ela é mais prejudicial do que um soco, um tapa, uma violência física. Tem gente que cai a autoestima lá embaixo, porque ouve alguma palavra de alguém. Tem gente que entra em depressão porque ouve a palavra de alguém. E ontem eu estava falando com alguns irmãos aqui, a palavra que a nossa irmã Helena trouxe na quinta-feira, nós precisamos colocar em prática. Presbítero Claudio, porque Jesus falou assim para os discípulos, olha, nós vamos passar para o outro lado. Então era uma ordem, Jesus já tinha falado, nós vamos passar. Ah, mas no começo, no meio vem tempestade, mas nós vamos passar. Ah, mas no meio vem tribulação, mas nós vamos passar. Por quê? Porque eu estou dando ouvido ao que Deus está falando. O que os outros falam, às vezes não é importante, porque Deus falou, Ele se encarrega de cumprir o que Ele prometeu e falou na minha vida. Então, dependendo do que eu ouço, eu terei sucesso ou não. Pois é isso, irmão. Transmissão oral. Período antediluviano, porque era como era transmitida a palavra de Deus antes de ser escrita. Então, antes do dilúvio, era transmissão oral. Então, de Adão até o dilúvio, aproximadamente 1656 anos, que a palavra foi transmitida oralmente. Do dilúvio, após o dilúvio, Noé, Sem, Cã, Jafé e as outras pessoas que vieram depois, até Abraão, foram 1427 anos, de Gênesis 6 até Gênesis do dilúvio a Abraão. De Gênesis capítulo 6 até o capítulo de número 11, foram 27 anos, transmitindo a palavra de Deus. A palavra de Deus transmitida por 9 homens, está aí na sua lição, e eu quero só ler aqui, Êxodo 17:14, porque depois ela começou a ser escrita. Então antes ela era transmitida oral, e depois ela começou a ser escrita. Então Êxodo 17:14. Deus fala então com Moisés, porque até então era transmissão oral. Um falava para o outro, e esse que ouvia guardava no coração e transmitia para o outro. E esse que ouvia guardava no coração e transmitia para outros. E assim a palavra era transmitida, propagada. Êxodo 17:14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque debaixo dos céus. Olha só. Em Josué capítulo 1, eu falei aqui que era para meditar na lei, conforme Moisés havia feito. Êxodo 17:14 vai dizer que Deus fala para Moisés escrever para a memória, e transmitir e passar para Josué. Então, agora já não é mais transmitida oralmente, mas agora Deus vai levantar alguém ou uma classe por nome de escribas. E os escribas eram responsáveis por escrever tudo o que estava acontecendo.
Tudo que era feito, tudo que acontecia, todas as ações, todas as atitudes, agora tinha um escriba que ia escrevendo. Quando ele não presenciava, alguém transmitia para ele, mas agora começou a escrita. E quem é que foi o primeiro escritor? Alguém pode me dizer quem foi o primeiro escritor a escrever? Não foi eu. Foi Moisés. Nós lemos aqui Êxodo 17, 14. O primeiro a escrever. Porque até então era transmitido oralmente. Agora Deus fala: Moisés, começa a escrever tudo. Qual foi o primeiro livro que ele escreveu? Gênesis. E quantos livros ele escreveu? Quantos livros ele escreveu? Hã? Eu ouvi alguém falou aí. 5 livros, chamado Pentateuco, e 1 Salmos. Foi que Moisés escreveu. Então ele deu início à palavra escrita. Então de Moisés até Esdras foi compilado, escrito o Antigo Testamento, tá bom? O último livro da nossa cronologia é Malaquias, mas quem escreveu foi Esdras, tá bom? Que foi quem escreveu de Moisés até Malaquias, foi escrito, aliás, de Moisés até Esdras foi escrito o Antigo Testamento. Quantos autores escreveu a Bíblia? 40 autores, de lugares diferentes, com situações diferentes, com escolaridade diferente, se é que eu posso usar essa palavra, com níveis de educação diferentes, mas olha só, quem é o autor da Bíblia? Deus, mas ele usou 40 escritores em lugares de... A Bíblia é tremenda, meu Deus. A Bíblia é tremenda. 40 pessoas de época diferente, situações diferentes, níveis diferentes, e cada um se deixou usado por Deus. Quem inspirava? Deus. Quem dava a palavra? Deus. E ele ia usando os homens para escrever, porque Deus é soberano. A palavra dele tem propósito, ela é importante. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tentaram parar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é infalível. Oh, glória! Deus é o único autor. Moisés foi o primeiro escritor, e 40 homens escreveram a Bíblia em lugares diferentes, mas eu quero terminar agora. Eu encerro aqui essa primeira etapa da lição de número 15. Eu gostaria que você, por gentileza, meditasse comigo. Há muito tempo atrás, Deus me deu uma mensagem sobre esse texto, que está em segundo Crônicas, capítulo de número 34, que vai falar sobre um rei chamado Josias. Josias, ele herda o trono com 8 anos de idade. E ele reinou 31 anos em Jerusalém. Quando ele assume o reinado, a nação de Israel estava um caos, porque eles abandonaram a palavra de Deus, tiraram o culto a Deus e começaram a adorar outros deuses. Já não havia mais culto, já não havia mais a leitura da palavra.
versículo de número 3, vai dizer assim: porque no 8º ano do seu reinado, 34:3 de 2 Crônica, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi seu pai. E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de esculturas, e de fundição. Josias entrou para reinar com 8 anos, e desde a sua mocidade ele começou a buscar a Deus. Quando eu estava lendo isso aqui, eu comecei a meditar. Por quê? Porque ele começou a restaurar, a reavivar. E pastora Marlene, ele começou a desmatar, quebrar todos os bosques aonde adorava outros deuses. Ele trouxe o culto, restaurou o sacerdócio. E a Bíblia vai dizer que eles trouxeram dinheiro para ele reparar. E quando ele está reparando o templo, ele acha a palavra de Deus, as escrituras. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 19, que quando ele começa a ler, ele sente o arrependimento, ele rasga as suas vestes e ele começa a trazer a palavra, o culto. Não há avivamento sem palavra, não há transformação sem palavra, não há arrependimento sem a palavra de Deus. E a Bíblia diz que desde moço, não importa a sua idade, busque a Deus. Jovem, criança, homens, mulheres, nós precisamos voltar à palavra de Deus na nossa vida. Ele trouxe um avivamento para Jerusalém. Olha só o versículo de número 21, e assim eu encerro. Ide, consultai ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme quanto tudo está escrito neste livro. Nada é mais importante em uma igreja do que a palavra de Deus. O culto não pode roubar a prioridade da palavra. A palavra sara, a palavra liberta, a palavra restaura. Nós não precisamos mudar nada do que está escrito aqui para trazer alguém para a igreja. Se não vier pela palavra, não adianta. Nós não podemos mudar nosso culto, nosso jeito, nossa igreja, para poder trazer pessoas para cá. Ou a palavra transforma e traz, ou nada mais pode mudar a vida de alguém. Eu vou dizer de novo, não precisamos mudar usos e costumes da igreja para trazer as pessoas. Ou ela vem pela palavra, ou não permanece. Tem gente querendo cuidar, trazer pessoas para dentro da igreja e mudar a igreja para a pessoa se sentir bem. Ela não vai persistir, porque quem muda é a palavra, quem convence é a palavra, quem transforma é a palavra. Eu não posso ficar inventando coisas para as pessoas virem à igreja. Vem porque você vai receber isso. Vem porque você vai ganhar isso. Isso atrai, mas não transforma. E nós precisamos é que a palavra de Deus nos transforma. Josias diz: consulte ao Senhor, porque os nossos pais já não guardam mais as palavras. E ele trouxe um grande avivamento em Jerusalém, porque ele achou o maior tesouro que nós podemos ter na nossa vida. Quer ter sucesso? A sua vida tem que estar pautada aqui, ó. Quer ter vitória sobre o inferno? A tua vida tem que estar pautada aqui, ó. Quer chegar ao céu? A minha vida, a sua vida tem que estar pautada aqui. Eu disse isso no sábado. Se a palavra de Deus falar que não, é não.
Estão querendo abrir a porta, abrir caminhos por aí. Estão falando o que a palavra não fala, estão pregando o que a palavra não diz. Se a palavra proibiu, então está proibido. Se a palavra liberou, então está liberado. Se a palavra falou sim, então é sim. Se a palavra falou não, então é não. Porque a palavra de Deus, ela é prioridade para as nossas vidas. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.